Olha, é engraçado porque esse texto foi escrito em 2015. Eu mandei para o Cláudio, meu filho, e ele não leu, ficou lá na gaveta. Outro dia, há pouco tempo, ele me ligou dizendo, então vá, eu estava vendo um e-mail seu aqui que eu nunca foi aberto. E tinha um texto seu chamado As Meninas Velhas. Poxa, é ótimo e tal, não sei o quê. Falei, nossa, Cláudio, eu escrevi isso há tanto tempo. Ah, dá uma olhada aí. Aí eu fui reler o texto. Eu não me lembrava de muita coisa, porque... E eu achei o texto ótimo, eu fiquei emocionado. Quando acabou o texto, eu estava com lágrimas nos olhos. Falei com o Lucinho, ela leu também e teve a mesma reação. Aí eu falei com o Tadeu Aguiar, ele falou, vamos ler então, vamos ler junto. Fomos na casa dele, nós fizemos uma leitura, eram 4 homens lendo isso, são 4 mulheres as personagens, né? Era o Tadeu, o Eduardo, o Cláudio e a Lucinha, de mulher, e eu ouvindo, né? E aí ele falou, vamos montar? Eu falei, vamos. É muito engraçado, porque como o texto foi escrito há muito tempo, para mim ele também é muito surpreendente. Cada hora eu descubro uma coisa. Fala sobre envelhecer, fala sobre amizade, fala sobre amigos eternos. Eu tenho amigos de mais de 50 anos. E esses amigos, assim, são caríssimos para mim. Então, eu comecei a lembrar dos meus amigos, lembrei das mulheres, das senhoras que eu conheci, maravilhosas, minha sogra, minha tia, a minha mãe, várias pessoas incríveis, e comecei a escrever sobre elas. Quer dizer, na verdade, coisas que elas davam, coisas que eu lembrava delas, a Dulce Nacarate, lembranças que eu tive dessas mulheres, eu fui colocando nessa peça. E uma peça, sobretudo, falando sobre amizade, sobre ser amigo a vida inteira, ser fiel, ser parceiro, né? Ah, amar esses amigos, amar, como diz o Vinícius, né? Eu ficaria infeliz demais se eu perdesse os meus amigos. Eu poderia perder meus amores, mas os meus amigos, eu seria um homem infeliz. E foi sobre isso que eu quis falar, dessa amizade que eu tenho por essas pessoas, desse amor que eu tenho pelos meus amigos durante muito tempo. E também uma reflexão sobre a vida e a morte, porque nós estamos com a vida bem vivida, já tem um tempo que a gente, muito grande que a gente já viveu, que eu já vivi, né? Eu vou viver menos do que eu já vivi. Então, é uma reflexão muito tranquila e muito simples sobre a morte, sobre a chegada da morte. Bom, primeiro nós fizemos um grande trabalho de mesa, ficamos mais ou menos umas 3 semanas só descobrindo esses personagens, discutindo as nuances que os personagens poderiam ter, vendo a curva do espetáculo. E aí, depois que tudo isso estava muito bem estruturado, bem decidido na mesa, nós começamos a levantar o espetáculo. Então, trabalhar com a Lucinha Lins, trabalhar com Bárbara Bruno, que eu conheço de uma vida inteira, trabalhar com Nadia Nardini, que é a irmã da Tânia, que é uma coreógrafa que trabalhou comigo também quase que a vida toda, e a Valéria, que já trabalhei no teatro musical, no teatro de revista com o Abelardo Figueiredo. Então, trabalhar com essas atrizes tão sensacionais é quase que aprender, né, do que dirigir. Então, eu ficava admirando e só conduzindo essas meninas para as suas marcas, descobrindo possibilidades de nuances. Foi um trabalho de muita troca o tempo inteiro. É um prazer, é um imenso prazer trabalhar com elas. Olha, é muito engraçado, porque de repente a peça deixa de ser minha, né? Está na mão deles, está na mão delas. Então, elas têm outra entonação para uma frase que eu nunca pensei, que eu na minha cabeça era de um jeito, mas não, elas falam de outra forma, que é ótima também. A maneira como o Tadeu está levando tudo isso, né, armando tudo isso, assim, é muito legal, porque isso eu nunca pensei, eu só pensava nelas falando, nos textos delas, né? E de repente o Tadeu põe ação nisso, né?
põe elas mexendo. Aí eu vejo essas personagens crescendo, né? Aparecendo. Elas existem. Elas existem do jeito delas. Não é do jeito que eu pensei, é do jeito delas. Elas são assim. E é bom vê-las elas aparecerem. É muito, muito interessante.